Numa distribuição mundial filmes Descobrindo Jesus. Mensagens positivas para o novo milênio. Mas como sabemos que Jesus Cristo é contemporâneo dos essênios, que viviam aqui em um deserto na costa noroeste do Mar Morto? Não há nada em seus escritos sobre Jesus. Há 3 historiadores romanos que mencionam Jesus em seus escritos. Suetônio, que durante o governo de Nero escreveu: a punição de Nero foi infligida sobre os cristãos, uma classe de homens que acreditavam em uma nova superstição. Um historiador do 2º século, Tácito, também registrou a tentativa de Nero de pôr a culpa do incêndio de Roma sobre os cristãos, dizendo: mas a mais nociva superstição, antes reprimida, eclodiu de novo, não só na Judéia, onde o mito se originou, mas também em Roma. Outro escritor romano, Lucianus, descreveu Jesus como o homem que foi crucificado na Palestina por ter introduzido um novo culto no mundo. Cada um desses escritores era hostil às crenças cristãs e até mesmo ignorante em relação a elas. Porém, seus testemunhos, mesmo que hostis, ressaltam a existência de Jesus e eliminam qualquer dúvida relacionada à sua existência histórica. Agora, além desses escritos romanos, judeus e gregos, não temos outros registros da vida de Jesus Cristo. Jesus passou a maior parte de sua vida aqui, nas margens deste lago, na Galileia, com as pessoas de seu povo a quem transmitiu seus ensinamentos, aqueles que se tornaram seus primeiros discípulos. Eles seguiam os ensinamentos de Jesus, o ouviam com atenção e lembraram que lhes foi dito por muitos anos. E o mais importante foi a capacidade desses discípulos de guardar esses ensinamentos para depois transmiti-los a outras pessoas. Jesus Cristo jamais escreveu livro algum. A única vez em que ele fez uma inscrição foi ao escrever com o dedo na areia quando um grupo de pessoas queria apedrejar uma prostituta. E suas palavras na areia logo foram apagadas pelos pés da multidão. Jesus não escreveu história nem filosofia. Ele falou com as pessoas, lhes contou histórias, lhes transmitiu o ensinamento de forma simples de ser entendida. E todos os seus discípulos guardaram consigo os seus ensinamentos, tanto que desde os primórdios da história do cristianismo, a única forma de transmissão dos ensinamentos foi através das pessoas que se lembravam deles e contavam às outras. Chamamos isso de tradição oral. O primeiro homem que escreveu sobre Jesus foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu sobre ele em 50 depois de Cristo e, como sabem, ele estava na prisão e a maioria de suas cartas foi enviada para igrejas. Ele não estava nem um pouco interessado em coisas com que os escritores modernos se preocupam. Ele não estava interessado na cor dos olhos de Jesus, seu cabelo ou o comportamento de seus amigos. Ele se interessava apenas por sua vida, seus ensinamentos, sua morte e ressurreição e o impacto que isso tudo causou em nossa vida. Além das cartas de Paulo e dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, não há outros registros sobre a vida mais influente já vivida. Este é o local original da sinagoga de Cafarnaum. Esta bela sinagoga foi construída aproximadamente 200 anos após a morte de Cristo, mas era neste lugar que Jesus frequentemente ministrava seus ensinamentos e fazia pregações. É um dos grandes locais sagrados.
Apesar de sabermos bastante sobre o lugar e as pessoas que viviam aqui, na verdade não sabemos quase nada sobre Jesus, que ensinava e pregava aqui. Não sabemos nada sobre sua aparência, a cor de seus olhos. Só sabemos que era um homem de um tremendo humor, e, no entanto, as pessoas pensavam nele como um homem pesaroso. As crianças se sentiam seguras ao seu lado, mas os homens cruéis temiam seu olhar. Era um homem de compaixão e amor, e, no entanto, as pessoas se irritavam com ele. Ele era capaz de enfrentar governantes e, ao mesmo tempo, de tocar os intocáveis leprosos. Era um homem de tremenda coragem, e os fracos se sentiam fortalecidos com ele. Era uma pessoa única, capaz de desafiar e enfrentar as autoridades. Era um homem extremamente amigo das pessoas. Era capaz de dizer palavras de conforto, encorajamento e esperança aos pecadores. Era um homem de tremenda fé. Era duro com as pessoas religiosas por causa de suas atitudes hipócritas e gentil com os pecadores. Jesus foi uma pessoa gentil, doce e forte, uma grande combinação de temperamento e caráter. Jesus chamava as pessoas para si e, no entanto, repelia algumas outras. Era capaz de desafiar certas pessoas e, ao mesmo tempo, foi capaz de morrer por outras que nem conhecia. Ele foi capaz de abdicar de sua vida em favor daqueles que o desprezavam. Quando pensamos no caráter de Jesus, ele era tão transparente que foi capaz de perguntar: quem dentre vós me convence do pecado? E nem mesmo o pior de seus inimigos pôde lhes apontar o dedo, lhe apontar um erro ou um pecado que ele tenha cometido. Era um homem de tremendo charme, estava longe de ser autoritário. Era um homem extremamente paciente e, embora parecesse um tanto distante, era um homem de muita paixão. Era capaz de confortar pessoas aflitas e, ao mesmo tempo, enfrentar aqueles que desafiavam a palavra de Deus. Jesus confortava os aflitos e afligia os acomodados. Era um homem muito inteligente e sempre teve conselhos brilhantes para as pessoas de seu tempo que o procuravam com dilemas. Por causa de sua inteligência, era capaz de desafiar as pessoas de tal forma que elas não conseguiam nem mesmo lhe responder. A capacidade intelectual de Jesus era tamanha que ele era um artista com as palavras, um homem de grande talento poético, de tremenda profundidade de conhecimento e de extrema simplicidade. Ele era capaz de se fazer entender pela mais simples criança e tinha grande preocupação com as pessoas mais simples. Jesus não tinha a menor consideração pelos religiosos, pelos hipócritas, e, no entanto, se importava com os inocentes, os puros, com as pessoas simples. Jesus olhou para as pessoas e disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e acharei descanso para as vossas almas. Há quem possa ver isso como o maior ato de arrogância já praticado, mas tratava-se de um gesto de extrema compaixão. Somente as pessoas necessitadas, cansadas e oprimidas puderam procurá-lo e encontrar nele paz para suas almas. Apenas essas pessoas souberam de verdade quem era Jesus. Mas então, qual é a relevância da vida de Jesus Cristo? Admito que ele foi um dos homens mais inteligentes que já existiram, um homem de incrível capacidade intelectual e de comprometimento com a verdade. De que importa que ninguém o superasse em termos de ensinamentos religiosos, de ajudar a humanidade? De que importa que fosse digno de falar com Deus? De que importa que fosse capaz de falar a verdade melhor do que ninguém? E, enfim, a pergunta mais importante: o que nós temos a ver com isso? Pode ser altamente desmoralizador ter uma pessoa tão diferente entre tantas tão iguais, alguém que vivia tão à frente dos demais. Isto pode ser desmoralizador e humilhante. Temos então um grande homem que viveu há muitos anos, mas o que tudo isso tem a ver conosco? A fé cristã diz algo mais. Jesus não era apenas um grande homem. Na verdade, Deus estava nele para ajudá-lo a ser uma pessoa melhor, para que ele nos ajudasse a termos fé e sermos pessoas melhores.
Deus estava em Cristo, fazendo-se identificar conosco para que pudéssemos nos tornar da forma que Deus queria que fôssemos. O Filho de Deus se tornou um filho dos homens, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. E o objetivo da vinda de Jesus Cristo era este: fazer com que nós nos tornássemos mais próximos do que Deus queria que fôssemos. Então temos o seguinte: há 2000 anos aqui em Israel, sob o domínio do Império Romano, como parte de uma pequena comunidade judaica, o Filho de Deus veio, viveu e morreu para nos ajudar a nos tornarmos mais humanos.